Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter, do Padre Gillett, analisando cada capítulo desse livro, e agora iniciamos a primeira parte que trata aí o ideal e a educação do caráter. E estamos agora no capítulo 1, que tem como título Vontade e Caráter. Então nesse capítulo o Padre Gillett vai tratar dessa relação da vontade e do caráter, conceituando aquilo que é vontade e aquilo que é caráter e definindo aí alguns aspectos de importância para o restante do livro, né? Então no capítulo 1, inicialmente, ele fala do que seria caráter, né? Na linguagem comum, caráter seria aquilo que é fiel às suas convicções, alguém que tem firmeza, alguém que sabe direcionar bem a sua vontade, né? O homem sem caráter é uma pessoa que deixa se levar pelos acontecimentos, é alguém que é flexível, é alguém que não está firme nas suas convicções, né? Então, segundo o padre Gillett, né, a vontade ela dá ao caráter sua fisionomia moral. Então, estão relacionados tanto o caráter quanto a vontade, né? Inicialmente, então, ele trata sobre a vontade, né? Ele coloca um aspecto bem interessante para ser destacado aqui nessa frase, né? Não há caráter sem vontade, nem vontade sem caráter. Então, tanto a vontade quanto o caráter estão tão relacionados que um depende basicamente do outro para se constituir propriamente. E aqui ele trata sobre dois tipos de conceitos que existem sobre a vontade, né? Basicamente o primeiro, vontade é todas as manifestações de nossa atividade psíquica, e o outro que vontade seria o serviço da alma, né, na conduta das faculdades intelectuais. Então, dois conceitos que existem, né, a vontade como essência da alma, algo próprio da nossa alma, ou ainda algo instrumental, um serviço da nossa alma. E ele coloca que essa definição da vontade fica a cargo aí dos psicólogos e daqueles que estudam a metafísica, né? Ele não irá tratar desse conceito propriamente, né? Para Gillett, ele traz um conceito do ponto de vista moral, né? Então, para ele, vontade é a forma superior, a mais perfeita da atividade humana. É uma atividade refletida e que tem como oposto a atividade que é irrefletida, a atividade inconsciente, a atividade irracional. Então, a vontade ela é uma atividade que você vai refletir para agir, que você vai direcionar aí a sua conduta, né? E num conceito mais claro, ele diz que vontade é o poder de agir com conhecimento de causa e de ser senhor de seus atos. Então é por isso que o padre Gillett, a liberdade ela está relacionada com a vontade, né? Porque sem a liberdade não haveria propriamente uma vontade. É necessário que o homem seja livre, que a pessoa seja livre para que ela possa exercer a sua vontade propriamente. Então, com isso, educar o seu caráter, né? Então ele coloca, né, nessa expressão senhor dos seus atos, implica a própria liberdade, né? Poder utilizar, poder orientar, poder manipular ou poder se organizar os seus próprios atos, as suas próprias ações, né? E ele coloca, sem liberdade seríamos os escravos e não os senhores de nossos atos. Ou seja, a liberdade ela é que vai definir se temos aí a possibilidade de exercer a nossa vontade ou não, né? Sendo um escravo, nós não teríamos liberdade propriamente, então, portanto, a vontade estaria limitada, não seria propriamente uma vontade, né? E ele coloca que o animal ele não é livre, né, por não ter inteligência. Então a inteligência ela faz parte também dentro desses ingredientes aí relacionados à vontade, ao caráter. E por isso é interessante que nós somos livres porque temos inteligência propriamente, podemos raciocinar, podemos organizar nosso pensamento em torno de uma ação, em torno de uma vontade. Então por isso que ele coloca que a vontade tem como base a própria liberdade, e essa liberdade ela tem como origem a nossa inteligência, né? Então ele coloca, só agiremos de fato livremente quando o fizermos com conhecimento de causa. Então a vontade é algo que faz com que nós agimos de forma livre, né? E com uma consciência de causa. Na medida em que nós sabemos do que se trata e quais são suas consequências e agimos com essa conduta, é propriamente que temos aí o exercício da vontade e temos a liberdade, né?
Em seguida, ele trata sobre o caráter, tentando definir, apresentando suas características propriamente, né? O caráter ele é um complexo de relações, de ideias, de gostos, de hábitos, de atos, etc. É algo muito complexo o caráter, né? Então, por isso ele varia de cada indivíduo. É como o próprio rosto, né? O rosto ele tem dois olhos, um nariz, uma boca, né? Todo o rosto é assim, porém cada indivíduo tem suas próprias peculiaridades que faz com que seu rosto seja diferente do outro, embora todos tenham os mesmos elementos aí no próprio rosto, né? Então o caráter é a mesma coisa, todos têm determinados elementos, né? Esse complexo de ideias, de emoções, de gostos, de hábitos, porém cada um com suas peculiaridades, com suas próprias características, né? Todos esses sentimentos, todos esses hábitos, eles entram em divergência dentro de nós mesmos. E é justamente isso que é o trabalho da vontade nessa educação do caráter, né? É tentar harmonizar essas relações e saber direcionar isso, né? E ele coloca como sinais do caráter aí que são a unidade e a estabilidade. Quando você coordena algo em direção a algo e é algo estável, né? Ele traz, por exemplo, o conceito de Kant, né, sobre caráter, que caráter é então se prender, se direcionar, se organizar em princípios práticos que são propostos pela própria razão, né? Então, mesmo os princípios práticos, né, são os princípios que nós iremos ter na nossa conduta de vida, mesmo eles sendo falsos, ainda é de se admirar aqui a própria ação da vontade. E ele coloca aqui, o padre Gillet, né, que os princípios práticos da fé cristã, eles são considerados especiais, segundo ele, porque eles proporcionam uma educação moral propriamente, né? E são atestados e são seguros porque tem mais de 20 séculos, né? E aqui é o padre Gillet defendendo aí os seus ideais da fé cristã. Em seguida, o padre Gillet trata sobre duas teorias que são empecilhos para essa educação do caráter, né? A primeira é sobre a impotência relativa da educação da vontade na educação do caráter, e a segunda é a onipotência da vontade na educação do caráter, né? Para Gillet, o caráter é constituído por dois elementos: o conjunto de hábitos morais, ou seja, o conjunto de atos que você vai exercer ao longo da sua vida com constância e que são morais, que são aceitos, né, propriamente dentro de uma ética, de algo assim. E o segundo elemento é justamente aquilo que é agrupado em torno do eixo voluntário, da inteligência. Então, hábito moral e a própria vontade alicerçada pela inteligência. Esses são propriamente os elementos do caráter, né? Sem a vontade, o caráter ele é como se fosse uma quimera, é uma desorganização, né? É algo em desordem interna. Então, por isso há essa relação entre a vontade e o caráter, né? Então, como eu disse, né, existem duas teorias que atrapalham esse entendimento da vontade. Aqui ele trata da primeira teoria, que diz que há uma impotência da vontade na educação do caráter, ou seja, aqueles que dizem, né, que não adianta você se esforçar, de você se dedicar com sua vontade, que essa vontade ela é impotente em relação à sua educação do caráter. Você não vai conseguir se educar exercendo a sua vontade, né? Ou seja, aqueles que dizem, né, não adianta nada, se você nasceu dessa forma, você vai permanecer dessa forma na sua vida, né? Ou seja, isso alimenta uma ampla preguiça, né, e cede às próprias paixões humanas, né? Ou seja, não faltam filósofos e pensadores que trazem essa ideia, né, que a educação é algo utópico, que é algo que seria hereditário até mesmo, né? Por exemplo, as pessoas dizem, né, que o criminoso ele nasce criminoso, que o poeta nasce poeta, e, portanto não teria como educar aquela pessoa que nasceu para ser criminosa e que não teria como fazer com que ela se melhorasse dentro da educação do caráter, né? E essa teoria faz com que a vontade, o papel da vontade, ela seja praticamente nulo. Ou seja, não há interesse, não há análise da vontade, porque simplesmente as pessoas estariam determinadas a serem aquilo que são propriamente, né? Seria o ato, então, de cruzar os braços, né, e não fazer nada, porque justamente não há possibilidade da educação da vontade, da educação do caráter, porque a vontade não pode exercer influência na nossa educação, né? E ele coloca que, embora essa teoria seja aceita por vários pensadores e filósofos,
a experiência dos educadores, a própria experiência pessoal e até mesmo o senso moral indica outro caminho, de que essa teoria da impotência da vontade na educação do caráter, ela é uma teoria que não é aceita, que não é verificada como válida, né? Ele coloca que os fatos são inúmeros, né, que há inúmeros relatos, exemplos de uma educação do caráter de sucesso. Ele coloca como, por exemplo, a educação do Duque de Borgonha, né, que era neto do rei Luís XIV, que na sua infância era uma criança rebelde, muito sem educação, né, muito indisciplinada, que chorava muito, que gritava muito, etc. Mas que com o tempo, com a educação da vontade, ele acabou aos 16 anos em diante se tornando uma pessoa mansa, intelectualizada, moderada, etc. Né? É uma demonstração que ele coloca aqui, né? Então ele coloca uma frase interessante: as mais belas teorias não poderão prevalecer contra fatos dessa ordem, que a história nos fornece aos milhares. Então ele coloca que se é possível, ainda que por pouco tempo, nós controlarmos a nossa vontade, é interessante que com o tempo nós podemos controlar mais vezes essa vontade e acabando aí fornecendo uma educação do caráter. Né? Se você consegue se educar por meia hora que seja, você vai conseguir repetir isso novamente ao longo do tempo até completar propriamente a sua educação da vontade, né? Então, nesse aspecto, ele trata também da segunda teoria. Essa segunda teoria trata da suposta onipotência da vontade na educação do caráter. Ou seja, a vontade teria tanta força, ela exerceria tanta força na educação do caráter que ela teria um poder amplo, né? E nisso seria a oposição à primeira teoria, que é a teoria da impotência da vontade. Agora temos a onipotência, o poder total da vontade, né? Então, segundo o autor, essa teoria também não seria aceita, porque ela sustenta ser fácil demais a educação do caráter, pois nós teríamos então o livre-arbítrio, né, e bastaria querer para mudar o caráter propriamente. E ele coloca a experiência que ele teve. A experiência é que a liberdade ela não é absoluta propriamente, e nem é completa propriamente. Ela é como se fosse uma arma, e essa arma precisa ser polida, precisa ser trabalhada para que ela não enferruje. Então nossa liberdade ela é o domínio de nós mesmos, né, conduzidos com o tempo, direcionados com o tempo, com o trabalho que iremos realizar em relação à própria educação do caráter, né? E no final desse capítulo, o autor então ele vai tratar do apelo à fé, né? Ele vai falar sobre a sua fé cristã, no sentido de que nós somos os herdeiros do pecado original, né? E como sendo herdeiros desse pecado original, nós temos a concupiscência, né? Que é essa cobiça material, que é essa cobiça carnal, essa tendência a cometer pecados, a não nos direcionarmos bem com a educação do caráter, né? E ele coloca, né? Com vistas obscurecidas, ficamos desorientados, tateamos nas trevas em busca da mão que nos guie. Há essa ausência de direcionamento no ser humano, né? E por isso mesmo que é importante a educação do caráter para saber direcionar bem a nossa conduta, a nossa vida propriamente, né? Podem ocorrer falhas nessa educação do caráter? É evidente que sim. E aqui o autor diz que o jovem leitor não poderia se desanimar com as falhas, né? Porque é algo realmente muito difícil, né? Merecer a liberdade propriamente é algo que demandaria tempo, que demandaria esforço de cada um dentro dessa jornada da educação do caráter, né? Então, com isso, se encerra o capítulo 1º do livro A Educação do Caráter. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.